viu? É 7,35 a 7,45. Vamos lá. Se eu tiver um pH menor que 7,35, o meu sangue ele vai estar ácido ou básico? Ácido. Muito bem. Então, em pHs menores eu tenho uma acidose. Em pHs maiores eu tenho uma alcalose. Então, a gente já pode começar a preencher a nossa tabelinha. Então, em acidoses o pH está baixo. E em alcaloses está alto. Beleza? Aqui nenhuma dúvida, né? Muito bem. Vamos... Estou começando no mesmo horário a aula, viu? Não, eu digo antes do intervalo. Ah, não, então a gente vai tudo bem, tudo bem. Tá perdoado agora? Não, 7h20, 3 ou 4 horas. Não, 7h20. Vamos lá. O segundo item em laranja, porque o que tiver em laranja a gente vai ver que é o que interessa pra gente para fazer a avaliação do distúrbio ácido básico. Esse valor aqui a gente chama de PaCO2. Se a gente fosse traduzir essa sigla PaCO2, seria a pressão parcial de gás carbônico no sangue. Então, PaCO2 é a pressão parcial de gás carbônico no sangue. Esse valor indiretamente reflete a quantidade de CO2 que a gente tem no sangue. Não é a quantidade de moléculas. É a pressão que essas moléculas exercem dentro do sangue. Então é uma medida indireta. Joia? O valor normal é 35 a 45 milímetros de mercúrio. É milímetros de mercúrio porque é pressão. Bem? Então de 35 a 45. Vamos pensar o seguinte. Se a gente tiver um valor menor de PaCO2, então vamos supor que lá no meu sangue, tá bom? Eu tenho um valor de PaCO2 de 32. Então eu tenho uma quantidade pequena lá de CO2 no sangue. Se eu tenho uma quantidade de CO2 pequena no sangue, o meu pulmão, ele está eliminando muito ácido ou ele está retendo muito ácido? Eu vou perguntar de novo, tá bom? Olha lá, olha aqui na nossa formulinha, na nossa equaçãozinha aqui, tá bom? Se eu tenho no meu sangue um PaCO2 menor que 35, então eu fui lá no sangue do paciente, tem pouco CO2. Isso quer dizer o quê? Que o meu pulmão está eliminando muito CO2 ou está retendo muito CO2? Eliminando, por isso que sobrou pouco aqui dentro. Se ele elimina muito CO2, ele está eliminando mais ácido. Bem? Que é sempre compatível. Então imagine que o seu pulmão está eliminando, quando ele elimina CO2, ele está eliminando ácido junto. Tá joia? Se ele está eliminando mais CO2, está eliminando mais ácido, como que ele está deixando meu sangue? Está deixando mais básico ou mais ácido? Mais básico. Então numa alcalose respiratória, por que é respiratória? Porque ele está falando do pulmão, do CO2. Eu vou encontrar esse valor baixo ou alto? Baixo. Muito bem. Então, na alcalose respiratória, o PaCO2 ele vai estar baixo. Agora vamos supor o inverso. Eu fui lá e colhi a gasometria do paciente e eu encontrei uma quantidade muito alta de CO2.
Então eu encontrei 50. Isso quer dizer que eu estou com muito CO2 no meu sangue. Se eu estou com muito CO2 no meu sangue, o meu pulmão está eliminando muito CO2 ou está retendo muito CO2? Retendo muito CO2. Como que a gente viu, para a gente pensar em estudo ácido básico, sempre pensar em CO2, pensar em ácido. Se ele está retendo muito CO2, ele está retendo muito ácido. Então, o meu sangue ele vai estar ácido ou vai estar alcalino? Ácido. Então, na acidose respiratória, o PaCO2 vai estar alto. Tudo bem? Sim? Senão a gente repete. Alguém não entendeu? Oi? Qual deles? Da acidose ou da alcalose? Da alcalose. Vamos pensar. Se o meu sangue, para a gente ter uma alcalose, né, que a gente viu aqui, o meu sangue ele tem que estar com pouco CO2. Então eu encontro isso quando eu estiver lá com 33, por exemplo, de CO2. Vamos pensar o seguinte, o CO2 ele é eliminado por quê? Por quê? Isso, né? O pulmão elimina o CO2. Quando ele elimina o CO2 ele vem da onde? O CO2 se eu elimino, está vindo da onde? Do ácido carbônico que veio lá da respiração celular, então de ácidos. Tá bom? Vamos pensar, se no sangue tem muito CO2, tem pouco CO2, é porque o meu pulmão está eliminando muito CO2 ou pouco CO2? Se no meu sangue tem pouco CO2, que tem lá 33, o meu pulmão está eliminando muito ou pouco? Muito. Porque ele elimina são ácidos. Então ele vai deixar o meu sangue for ácido ou alcalino? O ácido. Tá pouco. Ó, tem pouco CO2, tem pouco ácido dentro do meu sangue. Meu pH vai estar ácido ou vai estar alcalino? Vamos voltar. Ó, eu tenho lá um PaCO2 de 33. Então, meu PaCO2 está de 33 no sangue. Então, é o que ficou disponível dentro do meu organismo. Tá bom? Para eu ter conseguido, para o meu sangue estar com pouco CO2, o meu pulmão tem que estar eliminando mais CO2. Tá mais do que ele deveria. Tá joia? Então, se ele elimina o CO2 ele não vem do ácido carbônico. Então, automaticamente, se eu elimino muito CO2, eu estou diminuindo a concentração de ácidos aqui, de dentro do meu sangue. Então, se eu elimino muito CO2 e aí consigo dissociar cada vez mais ácidos, o meu sangue vai ficar alcalino ou vai ficar ácido? Vai ficar alcalino. Tudo bem? Mesmo? Certo? Tudo bem, pessoal? Beleza. O próximo valor que a gente tem é o HCO3, que é o bicarbonato. O bicarbonato vocês podem encontrar com diversas siglas. Então vocês podem encontrar como HCO3, como BIC ou como BR. Todos eles é a mesma coisa que bicarbonato. Então, independente de qual sigla vocês encontrarem lá no resultado dos exames, é o bicarbonato que a gente está falando. Tudo bem? O valor normal dele é de 22 a 27. A gente tem alguns laboratórios que são 22 a 26, tá bom? Então, por isso que sempre é bom a gente ver qual que é os valores de referência da instituição onde você está avaliando, porque tem algumas diferenças, né? Dependendo da máquina que é utilizada para análise. Vamos pensar aqui do bicarbonato. Se eu dosar lá no sangue e o meu bicarbonato estiver baixo, ou seja, ele estiver menor que 22, isso quer dizer que eu tenho muita base no meu sangue ou pouca base no meu sangue? Pouca base no meu sangue. Se eu tenho pouca base no sangue, esse meu sangue vai estar mais alcalino